o seu trabalho, respeito a sua posição, sempre respeitei os militares, enfim, tenho orgulho de ter um parlamentar como o senhor no nosso país. Esse conselho aqui, o que o senhor visualiza na rua? Qual é no seu entendimento, o que deve ser aqui definido por esse conselho, sem judicializar, sem, enfim, sobre essas questões para a sociedade? Qual é o recado da sociedade que nós, como cidadãos comuns, assim, que vivemos, observamos o parlamento assim de uma forma externa, o senhor convive com essas pessoas, o que o senhor entende disso, assim, qual é o recado que esse conselho deve passar? Muito boa pergunta. Quero aproveitar e deixar bem claro aqui para o presidente, que está presidindo o trabalho, para o relator, que me lembro bem que o deputado Polon não foi em momento algum, tá certo, tocado ou puxado para deixar a cadeira do presidente. Polon saiu antes de Hugo Mota chegar. Polon levantou-se da cadeira e logo após, levantou-se de livre e espontânea vontade e logo após, tá certo, Hugo Mota chegou e sentou. Agora, como disse, tudo frações de segundos, E quero dizer que o secretário-geral, nosso Lucas, realmente era impossível, apesar de ser grandão também, estava um tumulto enorme. E ele, que é uma pessoa muito respeitosa, né, o Lucas é muito respeitoso, com certeza ele não quis, né, naquele momento, ou empurrar, ou tentar tirar algum parlamentar, que estava ali, todo mundo ali em cima, né, o foco era aquele. Segundo, dizer que realmente eu confio, tá certo, confio nessa comissão de ética, confio tanto que fui prejudicado, semana retrasada, né, um parecer que foi feito, tá certo, eu fiz questão de ir ao IML aqui em Brasília, e não foi colocado, né, inclusive a minha assessoria até ficou chateada, né, a Giovana, a Gigi, que está aqui, que é nossa advogada, a Carol, a chefe de gabinete, mas, coronel, vamos recorrer, vamos, eu digo, não, eu vou respeitar a comissão de ética, a única coisa que eu queria é que a deputada, tá certo, que me agrediu, né, que causou uma lesão corporal na minha mão, tá aqui, foi furado mesmo, que ela simplesmente tivesse a capacidade, eu sei que não tem, é pedir muito, eu queria muito, que ela tivesse a capacidade na reunião aqui da comissão de ética, ela pediu uma desculpa a mim, mas não, foi para a rede, né, dizer só porque eu sou verdadeiro, né, e disse que se fosse em outra ocasião, se fosse um homem, eu não tinha só colocado a mão, tinha dado uma bofetada nela. Disse e repito novamente, pode botar de novo na rede social, entendeu? Mas respeito mulher, eu tenho minha filha, tenho minha mãe, certo? Tenho toda a minha família, minha sogra que está aí, né? Minha mãe com 97 anos, eu respeito mulher, eu não tinha perigo de agredi-la, eu não agrido nenhuma mulher, não tem perigo. Na minha história, pode ver me puxar minha história aí, nunca agredi nenhuma mulher, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que protegê-las. Mas ela não teve a capacidade de pedir desculpa pelo ato que ela fez, né, um fato que eu simplesmente tentei defender o Kim Kataguiri, que estava sentado, ele não estava vendo que ela está vindo ela veio exatamente com uma caneta dessa, e aí está nas imagens, com a ponta, e ia agredir Kim, e eu estava no microfone de aparte, simplesmente só fiz isso, girei o braço, e ela, como não ia conseguir, que ela é mais baixa, né, ela é mais frágil, ela não ia conseguir atingir Kim, o que é que ela fez? Propositadamente, ela meteu a caneta na minha mão, não foi minha mão que bateu na caneta dela, não, ela meteu a caneta e furou. Então, eu acho que com esse testemunho que eu estou dando aqui, meu, em respeito à comissão de ética, tá certo? Respeitei a decisão do relator, não recorri, tá certo? Não coloquei nem nada em rede social nenhuma criticando o relator, a comissão de ética. Então, eu acho que essa comissão de ética, a gente tem, tá certo, que preservar a comissão de ética. A gente tem que preservar exatamente o relator, tá certo? O presidente, todos os membros dessa comissão de ética. Porque, assim, deixa, eu acho que de existir a essência, tá certo? De nós estarmos aqui nessa casa, na Câmara. Né? Então, se a gente já tem problemas sérios com o governo, imagine se internamente a gente não respeita a comissão de ética. E eu tenho certeza absoluta que esse fato vai passar, que isso aqui vai servir como construção, tá certo? Uma construção, para que a gente amadureça mais, certo? A nossa maneira de trabalhar aqui, amadureça mais a democracia, porque eu acho que só tem sentido a gente estar aqui nessa casa, se for realmente, né, para cumprir o que os nossos eleitores nos colocaram aqui,
Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu recebo uma mensagem agora do secretário-geral da mesa dizendo o seguinte: senhoras e senhores líderes, de ordem, reforçamos a necessidade de comparecimento pessoal, em negrito comparecimento pessoal, dos líderes na reunião. O presidente Hugo fará uma conversa reservada com as lideranças após a fala do deputado Mendonça Filho. Esclareço, senhor presidente. Nesse exato momento foi marcado uma reunião de líderes para as 10 horas da manhã de sábado, e nesse exato momento ela está ocorrendo. Eu decidi não ir, até para não prejudicar a minha defesa pessoal, e porque trata-se, ou tratava-se, da apresentação do relatório da PEC 18 pelo deputado Mendonça Filho. Até aí, algo que eu posso recuperar depois, afinal de contas, em que pese o prejuízo de não assistir ao vivo, poderia me consultar com os demais líderes e com o relator. No entanto, dado essa nova mensagem enviada pelo secretário-geral da mesa, sem antecipação sobre o que tratará essa conversa reservada, e sendo eu líder partidário, senhor presidente, eu gostaria de submeter à avaliação de Vossa Excelência a suspensão dessa reunião para que eu possa participar da reunião de líderes sem prejuízo da minha própria defesa nesse Conselho de Ética. Deputado Vanhatten, eu entendo o seu papel, compreendo o seu trabalho aqui na casa, mas vamos dar seguimento aqui. Presidente, aí eu tenho que protestar, porque aqui eu não sou dois, eu sou um só. O senhor tem um vice? Não, senhor, não temos, não somos uma representação partidária, não tem vice. Nós temos a liderança da representação partidária. Fui convocado pelo presidente da Câmara por meio do secretário-geral da mesa. E se eu saio daqui, eu perco a condição de exercer minha defesa. Então, e aí eu recorro outra vez a Vossa Excelência, a nossa questão de ordem anterior, que até hoje não foi respondida, sobre a separação dos processos. Se tivesse sido feita a separação dos processos, que nós pedimos ao deputado Hugo Mota e segue em berço esplêndido a nossa solicitação, que ainda pode ser deferida, inclusive, nós não estaríamos passando por isso. Hoje estamos todos os três juntos aqui num processo, amarrados um no outro. Entendo que há uma testemunha da outra parte, mas como estamos todos juntos na mesma representação, vem em prejuízo da minha defesa a minha ausência. E eu não posso deixar de atender um requerimento do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, a menos que Vossa Excelência assim o diga e faça junto ao presidente da Câmara esse apelo para que eu não esteja lá com ele. Eu acho que é algo que aqui se torna muito sensível nesse momento, e dessa vez eu prefiro protestar aqui e pedir para Vossa Excelência, encarecidamente, que se suspenda a reunião nesse momento para poder participar da reunião de líderes, haja vista que faltam meia hora, 30 minutos para o prazo do meio-dia dado. Quem sabe antecipamos o retorno para as 12h30, se a reunião de líderes terminar antes. Mas eu preciso estar na reunião de líderes nesse momento, senhor presidente. Deputado Vanhatten, acerca da separação do pedido, essa presidência não recebeu a determinação ainda. E isso depende do presidente e do deferimento do requerimento que foi feito, acredito eu. Chegando aqui, certamente, essa presidência irá seguir, entende, a determinação da presidência e dos atos da corregedoria. Eu quero indeferir o seu pedido e vou dizer que vamos continuar na oitiva, repassando a fala para o deputado Paulon. Mas eu não posso ser julgado à revelia, senhor presidente. Se eu saio daqui para atender o convite do Vossa presidente... Excelência tem que escolher o que é mais importante para Vossa Excelência, ou lá ou aqui, não, mas aqui a gente vai continuar. Para mim, é obviamente que eu preciso fazer uma direito à defesa. Eu entendo, agora, para a atividade partidária e para o futuro do Brasil... Eu compreendo seu papel parlamentar, eu compreendo perfeitamente, mas falta 30 minutos para a gente suspender e Vossa Excelência dar seguimento aos seus atos administrativos da casa. Mas eu passo aqui a palavra ao deputado Paulo. Vamos antecipar a suspensão, palavra, presidente. Não custa se achar necessário. Não custa antecipar a suspensão em meia hora, presidente. Meia hora a gente segue. Vamos fazer. Mas e se tivesse resolução tomada nessa próxima meia hora? Deputado Vanhatten, se nós tivéssemos seguido essa oitiva, a hora que começamos o trabalho, já teríamos ouvido e estava um segmento maior. Vamos seguir, deputado Paulon. Mas isso não alteraria, senhor presidente, eu protesto. Isso não alteraria o fato de que o presidente está convocando, neste momento, os líderes, e eu sou líder partidário. Neste momento, se tivesse andado mais ou menos... Deixa eu falar para Vossa Excelência, deputado, aí é um ato administrativo do presidente. Nós vamos seguir com a sessão. Deputado Paulon. Eu quero que fique consignado em ata que a minha defesa está prejudicada nesse momento, ou pelo menos a minha participação como líder na presidência da Câmara. Vou tomar a decisão aqui sobre o que fazer, mas eu quero aqui que seja registrado esse ato, senhor presidente, sobre meus protestos, porque esse não é a condição que eu compreendo, mas vamos seguir com a sessão. Deputado Paulon. Obrigado, senhor presidente. Coronel Meira, o senhor é presidente da subcomissão que trata dos abusos
e diz respeito aos direitos humanos dos presos políticos do 8 de janeiro. Quero iniciar pedindo a Vossa Excelência um esclarecimento, que Vossa Excelência disse, respondendo às questões do eminente relator, que acompanhando o presidente Hugo Mota, quando ele se direcionava, como Vossa Excelência fez questão de registrar, ele estava com um semblante calmo, tranquilo, até sorridente, muitas das vezes, que ficou registrado que ele estava acompanhado da oposição. Só queria pedir esclarecimento que é acompanhado dos que nos opõem, porque os que acompanhavam era o pessoal do governo, da situação. Só pedir esse esclarecimento de primeiro. Senhor presidente, só desculpe interromper, devido à urgência da matéria, eu vou me ausentar, vou cumprir com minhas organizações partidárias de liderança, vou atender ao convite pessoal do presidente Hugo Mota e deixo desde já consignado em ata que o meu direito à ampla defesa está prejudicado a partir desse momento. Obrigado, senhor presidente. Deputado Moses, tem alguma fala? Presidente, deputado Marcel, eu acabei de falar com o presidente Hugo para poder prorrogar e aguardar para que seja feita a fala de Vossa Excelência com ele depois da suspensão meio-dia. Oi. Justamente para que não haja prejuízo. Todos os demais desses... líderes esperarão, então, aqui até a meia hora, porque a reunião é com todos os líderes, não é só Sim. comigo, não. Mas eu falei com ele aqui. Tá? Então, para que Vossa Excelência não fique prejudicada nesses próximos Ok. minutos, eu já falei aqui com o presidente. Obrigado. Boa. Sim, coronel. Nosso relator quer realmente pacificar. Sim, sim. Olha o gesto dele. É um bom homem. Parabéns, relator. Não, e foi o gesto correto, porque senão eu fico prejudicado. Parabéns, Agradeço ao relator. relator, porque se nós não tivéssemos essa solução aqui, estaria eu prejudicado no meu direito de defesa. Realmente, É que a gente é a mesma posição. a gente tem a mesma posição, né? Eu faço feito aquela história, eu digo o seguinte, né? Eu sou polícia e o cara é bandido. Então, para mim, bandido é mais genérico, entendeu? Então, nós somos, né, verdadeiramente, conservadores à direita. Então, na verdade, né, foi exatamente o grupo do governo, certo? Nós somos oposição a eles. Excelente. Coronel, o senhor que tem conversado com os advogados, com os familiares e todas as pessoas do Brasil inteiro, tem buscado no senhor amparo e informações a respeito da anistia, justamente por conta do seu trabalho na subcomissão. Quero perguntar a Vossa Excelência se em algum momento o senhor foi interpelado como sendo o único resultado de todo o trabalho que a gente vem fazendo desde o começo do nosso mandato pela anistia, isso, ou seja, desde 2023, trabalhando para que ela fosse pautada e votada, que se o sentir das pessoas é que o único resultado prático que viram como resposta dessa casa foi a perseguição dos parlamentares que estão trabalhando incansavelmente pela anistia. Realmente, desde o início, né, aqui, inclusive no primeiro ano, né, nós estamos com um PL aí para ser votado, espero que um dia seja votado, que é colocando, dá certo, o dia 8 de janeiro, no calendário nacional, como o dia do preso político. Está aí, já conseguimos aprovar em algumas comissões. Segundo, a gente procura sempre, né, entrar, tá certo, com todo tipo de documentação necessária, e eu tenho a honra de dizer que sou coautor com o Marcelo Crivella desse projeto de anistia que está aí. A gente trabalhando, inclusive ontem à noite fizemos um evento e a gente rezou pedindo exatamente isso, com o Marcelo Crivella. Realmente é bem claro, tá certo, que todos nós somos perseguidos aqui, né, perseguidos inclusive covardemente, porque são os bastidores. Eu digo sempre que a Câmara tem esta figura bonita. A gente está aqui agora, mas existem os porões da Câmara. E nesses porões da Câmara tem muitos ratos. Não é isso? Fosse honra, grande Faú. Existem muitos ratos, que têm outros interesses que não são os nossos. Tá certo? Que não são os nossos. E aí, né, de todas as maneiras, e principalmente a gente sabe interesses econômicos. Mas, Paulão, a gente não desanima, tá certo? A gente vai continuar na luta e dizer que realmente o que a gente vê em todas as 5 audiências públicas que fizemos é uma perseguição tanto a os que estão fora do Brasil, estão dentro do Brasil, que foram presos indevidamente, né?
que não tiveram o devido processo legal respeitado, e nós parlamentares que temos coragem, né, de colocar aqui e de expor. Eu acho que é a última coisa que a gente pode fazer, e ficam tremendo, porque eu estou dizendo que vai sair um livro, né, vai sair um filme, que a gente vai fazer, para que fique registrado na história do Brasil que um dia o Brasil viveu uma ditadura, a ditadura da toga. Coronel Meira, perguntar a Vossa Excelência, que acompanhou a chegada do presidente à mesa, se em algum momento eu fui interpelado pelo presidente. Não me lembro, tá certo, não me lembro, mas com certeza, todas as vezes que vi, você estava lá tranquilo, em momento algum proferiu nada que Eu estava fosse rezando terço. Estava rezando o terço, e que tenho certeza absoluta, porque vi, que estava o Luizinho do seu lado, me lembro bem da figura do Luizinho, o Sóstenes, e quando o Hugo chegou, você já tinha levantado da cadeira. Em resumo, não foi necessário em momento algum, Paulon, sai da cadeira, Paulon, deixa o presidente sentar, Paulon, tu tá errado aí, sai. Não, em momento algum, você levantou espontaneamente da cadeira e o presidente Hugo Mota veio e sentou logo em seguida. Perguntar a Vossa Excelência, eu fui o único parlamentar que ocupou aquele espaço? Não. Acompanhei, como disse, lá de Portugal e com o assessoramento do nosso gabinete, né, tudo que estava acontecendo, inclusive vi o revezamento que foi feito. Inclusive sinto muito, não sinto mais porque eu estava cuidando da minha família, que é o bem maior que a gente tem, tá certo? Então eu estava matando saudade, eu e minha esposa, de mais de 1 ano sem ver meu filho e minha nora, que estavam em Portugal. E saíram do Brasil unicamente porque nesse país não tem condições, tá certo? De um jovem poder progredir. A gente tem uma total instabilidade. Qual é o futuro desse país para os nossos jovens? Para quem estuda? Porque meus filhos estudam, são em primeiro lugar, passam em tudo, todos engenheiros formados, porque eu e minha esposa, a gente renunciou, Paulão, de viajar para a Europa, para tudo, para dar educação a eles. Então, graças a Deus, eles correspondem. Então, em momento algum, me arrependo, tá certo, de estar com meu filho, mas, volto a dizer, antecipei minha viagem para vir aqui participar desse momento histórico. Eu digo que esse momento que aconteceu foi um momento histórico para exatamente o Brasil. Pergunta a Vossa Excelência se, durante o ato de obstrução, o senhor teve notícia ou acompanhou qualquer ação injuriosa, violenta ou qualquer impropério desferido a quaisquer um dos parlamentares, inclusive o nosso presidente. Nesse dia que estava aqui, que foi um dia único, não vi nada, muito pelo contrário. A preocupação de todos nós, tá certo, que fazemos a oposição a esse atual desgoverno, a preocupação que tinha era o quê? Preservar a Câmara, preservar o presidente Hugo Mota e se ter uma saída honrosa do fato que já tinha acontecido e estava exatamente para chegar à conclusão. Pergunto a Vossa Excelência se o senhor se recorda, porque o PL apoiou em bloco a eleição do presidente Hugo Mota. Se o senhor se recorda se pautar a anistia fazia parte do acordo que foi nos apresentado como parlamentares para que depositássemos nosso voto. Foram feitas várias reuniões com o presidente Hugo Mota, na época. Participei exatamente com a bancada da Segurança Pública, né, onde foi colocado exatamente os compromissos, mas esta reunião, onde foi exatamente colocada a anistia, foi transmitido a nós através do nosso líder Sóstenes, que fez um trabalho com todos, né, a gente questionou, e com certeza, nas reuniões do PL, tá certo, com o Sóstenes, depois com o nosso presidente Valdemar da Costa Neto, com o Altineu, que seria colocado exatamente como está hoje, né, o vice, foi colocado que seria uma das pautas que a gente solicitou, foi que fosse votado a anistia nesta casa. O senhor se recorda se nós, parlamentares do PL, sofremos algum desgaste nas nossas bases em apoiar publicamente esse apoio? Nas nossas bases não, né? Quem verdadeiramente aqui é do PL e bota a cara e trabalha defendendo a anistia, com certeza a base está olhando, está agradecendo. Existe uma revolta, existe. Alguns que chegam até a passar das raias, né, do absurdo, de chegar e dizer, não tem ninguém que resolva isso, resolva Alexandre de Moraes. Eu entendo que é resolva, né? Todo mundo entende.
Mas a gente tem que entender que o melhor instrumento é a democracia. Né? Apesar de eu, 12 anos de idade, usar um coturno, a vida toda a minha formação, fui forjado exatamente na caserna, sou contra qualquer tipo, tá certo, de governo, inclusive até dos militares mesmo, né? Ou de esquerda, extrema esquerda ou direita. Eu acho que o melhor sistema é exatamente o sistema da democracia. Por isso que a gente luta tanto. Então não tenho nada, entendeu, Se que havia possa dizer a respeito. se havia o compromisso de se pautar a anistia, por que que nós da oposição fomos instados a colher assinaturas para o apoiamento do pedido de urgência? Paulão, aí até eu entendo, tá certo, o posicionamento, né, do presidente Hugo Mota, né, não é quer dizer que concorde, mas entendo, porque esse submundo que existe aqui na Câmara, nos porões da Câmara, existe no governo, e é exatamente no STF, e todo mundo sabe que a partir do momento que o presidente Hugo Mota se posicionou para a anistia, ele passou a ter uma perseguição. Né? Ele é de um estado vizinho nosso, a Paraíba, conheço a família de Hugo Mota, que afinal de contas a minha origem é a mesma, né? Eu venho de São João do Cariri, na região do Prata, na Paraíba, que fica próximo de Patos. Inclusive tem uma ex-cunhada minha que nasceu lá em Patos, minhas sobrinhas são lá exatamente da cidade de Patos, casada com meu irmão dela. E o que é que eles fizeram? A Polícia Federal foi, abordou, né, a avó de Hugo Mota, que é deputada federal, o pai de Hugo Mota, enfim, levantaram coisas que, segundo eu tenho informação, foram todas resolvidas e esclarecidas. Então, é esse o mecanismo, tá certo, dessa junção que existe, junção maligna, né, é uma junção do Satanás, verdadeiramente, e a gente que crê que somos católicos, a gente sabe que a grande luta hoje no Brasil é o bem contra o mal, que é exatamente esse consórcio que existe hoje no Brasil, que é PT, STF. Está claro esse consórcio para todo mundo, PT, STF. E aí, amigo, quem se opor a isso aqui, inclusive pode ser até eu, né? Mas eu não tenho medo não, graças a Deus, nasci destemido. Tem mais coragem que juiz, né? O velho gerou um caba destemido, um paraibano macho lá do sertão. Mas é exatamente isso aí, tem, totalmente. Interferência total. Coronel, nós conseguimos as assinaturas? Todas as assinaturas foram conseguidas e também todos os líderes assinaram. Primeiro momento, liderança, os líderes concordaram. Segundo momento, assinatura de parlamentares, conseguimos a assinatura de parlamentares. Pergunta a Vossa Excelência se a anistia foi pautada no primeiro semestre? Até hoje não foi pautada, né? Estamos aguardando. Eu ainda faço fé, eu tenho fé num Deus. Espero que essa semana, tem 2 semanas ainda. Quando nós retornamos do recesso e todos estivemos nas nossas bases, o que motivou o ato de obstrução capitaneado, como o Marcel pontuou, dos líderes do Senado e de alguns líderes aqui da Câmara? A pressão de todos, né? A revolta é grande no Brasil, não enxerga quem não quer. É só fazer uma pesquisa. Bota a pesquisa em campo para ver. Então, a revolta geral. O povo brasileiro é um povo pacífico por essência, Paulão. Pacífico por essência. E ninguém aceita uma situação dessa. Ninguém aceita uma situação dessa. Pergunto... Inclusive pessoas que se dizem, né, da esquerda, pessoas que fizeram L, chegam para conversar e realmente, quando a gente coloca que conversa, que inicia um debate, realmente está demais, realmente é um absurdo. Pergunto a Vossa Excelência se eu, o Marcel Van Hatten ou o Zé Trovão fomos os 3 atores que motivaram, orquestraram, organizaram, ensejaram, convidaram e deram ensejo inicial ao ato de obstrução. Com certeza não. E aí está, né, a prova aí, com imagens, com tudo, e até me sinto, entendeu, no dever de dizer que eu queria estar exatamente sentado aí do lado dos senhores. Queria de coração estar aí sentado do lado dos senhores. Porque todos nós aqui queremos um bem maior. Tá certo? Para nossas famílias, que é a paz. Um país que vive sem ter paz não é um país. Então, o povo brasileiro é tão pacífico que não tem coragem, tá certo, de ir para uma guerra civil. Não tem coragem de ir para uma guerra civil.
Agora, a revolta está grande. E eu tenho certeza absoluta que a próxima eleição, se for respeitado o voto, vai vir uma resposta nas urnas. Pode crer, vai vir uma resposta nessas urnas que ninguém, tá certo, desse lado aí do mal, né, acredita que vai vir. Mas eu tenho certeza que vai vir uma resposta positiva para quem defende a paz, para quem defende um país pacificado, um país que possa trabalhar, que seus filhos possam morar aqui no Brasil e ver um futuro. Então é isso que a gente deseja e quer. Deputado Coronel Meira, eu entendo o sentimento de Vossa Excelência e creio que nós três aqui compartilhamos do mesmo sentimento, porque quando você vive no estado de exceção e não está sendo vítima de nenhum tipo de perseguição e é oposição, você está sendo oposição do jeito errado, né? Mas quero perguntar a Vossa Excelência, de maneira muito respeitosa, se durante o ato de obstrução nós conseguimos observar nas imagens que praticamente todos os líderes do centro, junto com o líder do PL e também do Novo, estavam presentes no átrio da mesa. E foi mencionado ali que se buscava um acordo para a desocupação do espaço. O senhor tem conhecimento desse fato? Total, como já narrei aqui detalhadamente, né? E quero parabenizar todos os líderes, né, que procuraram exatamente respeitar a casa, porque o que eu vi da esquerda foi um desrespeito à casa. Eles realmente desrespeitam todo dia a casa, né? E que realmente foi feito um acordo. Isso aí eu vi pessoalmente um acordo de que os líderes iriam buscar o presidente da casa, Hugo Mota, iriam avisar para a gente desocupar e o Hugo Mota viria e iniciaria exatamente a ordem do dia. Foi isso que ficou muito claro, não existe dúvida nenhuma. Para deixar ainda mais claro e constar na ata e nos autos, ao que parece, os líderes ensejaram um acordo com a presidência dessa casa, em que se posicionariam na entrada de acesso à mesa, onde comunicariam oficialmente o fim da obstrução. Todos nós, de maneira ordenada, desocuparíamos em bloco o espaço, todos nós desocuparíamos em bloco, e uma vez estando o espaço completamente vazio, subiria toda a mesa, e não só o presidente, ocupariam seus respectivos lugares e dariam início aos trabalhos. Foi isso? Exatamente assim como o nobre deputado acabou de narrar. E aí eu pergunto a Vossa Excelência, como é que se deu a desocupação de fato da mesa? O que aconteceu depois desse combinado? Veja que foi feito esse combinado, eu quero que fique consignado. Foram avisados todos os parlamentares que seria feito dessa forma, que haveria uma desocupação em bloco e todos os líderes ficariam embaixo, que não subiria ninguém do governo ou da esquerda, para que nós não demonstrássemos que houve um achincalhamento do nosso ato e que nós fomos removidos de lá à força. Seria um ato consensual, com o compromisso de se pautar, em primeiro, a PEC das garantias, ou como a imprensa chamou a PEC da blindagem, e na sequência seria pautada a anistia. Foi esse o combinado? Exatamente esse o combinado, porém, a esquerda desta casa, tá certo? O atual governo, ficaria muito ruim para ele se acontecesse da maneira que nós, né, concordamos todos ali, como mas só houve o participei acordo. um dia. Mas houve o Houve o acordo. Houve o acordo. Houve o acordo acordo. foi comunicado a todos os parlamentares que estavam lá em cima. Com certeza a todos. E aí eu tá pergunto certo? a Vossa Excelência especificamente, o acordo foi cumprido? Não foi cumprido o acordo em virtude, como eu estava dizendo aqui agora, que a esquerda Tumultuou. se mobilizou, foi contra esse acordo e queria fazer o carnaval, tá certo? Que tentou fazer. Mas aos e parlamentares, aí foi, pressionou. aos parlamentares que estavam lá em cima, foi comunicado exclusivamente que havia o acordo e que a Havia o desocupação acordo, seria ele nos estava termos do aguardando. acordo. Por isso que o Zé Trovão, que estava de costa exatamente para a subida da escada, né, ele foi pego de surpresa com a presença do presidente Hugo Mota querendo passar. O senhor observando isso aí, vê-se nas imagens que tão logo o presidente chega, o Zé Trovão lhe concede a passagem graciosamente. O senhor presenciou, viu ou teve notícia de qualquer ato de hostilidade por parte do deputado Zé Trovão? Nenhuma.
apesar do tamanho, né? 2 de altura por 1 de largura. O coração é um maior gentleman. que ele, né? O coração é maior do que ele. Senhor deputado, ficou consignado no acordo que haveria essa sucessão de votações já na outra semana, PEC das prerrogativas associado à votação da anistia? Essa pergunta eu quero que, se possível, né, para responder corretamente, seria com o líder Sóstenes e o líder Zucco. Eu não participei dessa reunião mais fechada. Mas nos foi falado mas não foi repassado isso, exatamente. Nos seria foi assim, dessa falado maneira. isso. Pois muito bem. Na semana que se sucedeu os eventos, a anistia foi votada? Espero que seja votada amanhã. Na outra semana, a anistia foi votada? Espero que seja votada amanhã. Foi apresentada a votação da PEC das prerrogativas, chamada pela imprensa de PEC da blindagem. O PL votou favorável a essa PEC? Votou favorável à PEC. Entregou todos os votos. Entregou todos os votos, porque a gente entende que essa casa tem que estar protegida contra o STF. Pois bem, eu sofri desgaste no meu estado por conta da minha votação, uma vez que a imprensa divulgou que era a PEC da blindagem. Vossa Excelência também sofreu esse desgaste? Com certeza, todos nós sofremos. Vossa E Excelência houve assume... houve uma interpretação, né? Ou foi montada uma interpretação da PEC da Uma blindagem, narrativa. uma narrativa, tá certo? Uma narrativa que não é verdadeira. Mas Vossa Excelência assume que nós tínhamos consciência que sofreríamos esse desgaste e que assumimos o ônus desse desgaste porque o nosso interesse maior era que fosse pautada a anistia? Com certeza. Ao que parece, Vossa Excelência dá mais importância à anistia que o seu próprio mandato. 100%. Ao que parece, outros parlamentares ombreiam com o senhor com o mesmo entendimento. Com certeza, graças a Deus. E eu pergunto ao senhor, depois de nós termos entregue 100% dos votos do PL, praticamente, nessa PEC, algo que nos causa desgaste na nossa base eleitoral, cujo desgaste era sabido, e assumimos o desgaste conscientemente que ele viria, por conta que havia o compromisso, mais uma vez, de que fosse pautada a anistia. Foi pautada a anistia? Aguardo que seja pautada amanhã. Foi muito bem. Além disso, senhor Coronel Meira, quero perguntar a Vossa Excelência que, observada a desocupação da mesa, o início dos trabalhos foi imediato ou levaram de 5 a 10 minutos para que eles fossem retomados? E se sim, isso demonstra que não houve qualquer prejuízo, seja na presença do deputado Zé Trovão, na presença do deputado Marcel Van Hatten ou na minha presença naquele momento. Com certeza, não houve nenhum prejuízo, demorou-se um pouco, né? Em virtude exatamente do secretário da mesa ter uma certa dificuldade de chegar até o seu local de trabalho, mas, em momento algum, tudo muito pacífico, né? Muito ordeiro. E, como volto a dizer, o próprio presidente Hugo Mota está registrado aí nas imagens, né? Ele estava exatamente com semblante, estava, né, de que estaria, né, vamos dizer assim, satisfeito com todo o acordo que foi feito. Pois bem, então por que Vossa Excelência, ao que Vossa Excelência atribui o fato de estarmos apenas nós três aqui? Exatamente, o fato gerador é o PT, o PSOL, né, o Lindenberg Farias, eles não... Escolher. A Talíria, né, eles não sabem realmente exercer o papel que foram eleitos, né, de vir para casa, dialogar, debater e perder, porque a gente perde e ganha, mas perde dentro e ganha dentro do respeito à democracia, ao voto. Vossa Excelência percebe algum grau de pessoalidade nessas representações? Sendo que existiam mais de 70 parlamentares envolvidos na obstrução? Não, nenhum. Então o senhor acha que o fato de nós estarmos aqui não é nada pessoal? Não, nada pessoal. Certo, muito bem. Bom, Vossa Excelência preside a subcomissão que trata dos presos políticos. Queria perguntar se o senhor tem conhecimento... Vou refazer a pergunta. Foram 70 parlamentares que participaram do fato. Foram 70 parlamentares que participaram do fato. Por que só nós três estamos aqui? Exatamente E não porque 70. vocês são objeto, né,
De quem? Da perseguição que é feita. Então, a exatamente pessoalidade. por Lindenberg Farias e... Exatamente. Então, a pessoalidade. Pessoalidade. Então, a pessoalidade. Ok. Muito bem. É só para deixar claro que a testemunha não tinha entendido a pergunta. Não, não entendi. Pensei que seria alguma coisa contra vocês, dos outros parlamentares. Não, não. Dos nossos colegas, não. Aham, ok. Dos inimigos. como você Dos falou. inimigos. Foi muito bem. O senhor preside a subcomissão que trata dos presos políticos do Brasil. Vossa Excelência, em algum momento, teve conhecimento da minha participação dando suporte humanitário às vítimas do 8 de janeiro? Total, desde o início, na presídio, apoiando, inclusive colocando advogados, sendo advogado. Então, quero lhe parabenizar, tá certo? Eu tenho certeza que também Vossa Excelência, né, trocaria o seu mandato exatamente por uma anistia total e restrita, ampla, total e restrita no Brasil. Então, não seria exagero pontuar especificamente que muitos dos relatos de violência, abuso, tortura ocorridos, eu os vi pessoalmente e eu conheço essas pessoas individualmente, um a um. Com certeza. Sou testemunha desse fato, porque a gente tem esse trabalho conjunto desde o início. Excelentíssimo senhor deputado, foi noticiado pelo Tom Molina, uma mãe chora ao abraçar duas crianças enquanto fala saudade repetidas vezes. Ao agachar, é possível ver uma tornozeleira eletrônica em sua canela. Uma das crianças pergunta sobre o pai e ela responde: o seu papai está chegando já já, ele está cumprindo uma missão. Essa senhora é dona de um trailer de lanches em Vitória da Conquistas, na Bahia. Ela ficou 6 meses presa, enquanto seu marido, também detido nos autos, segue na cadeia. O casal tem 3 filhos, 2 deles menores de idade. O senhor tem conhecimento desse abuso ou de algum outro que seja conveniente o senhor ressaltar? Todos sofreram exatamente abusos, como o amigo está colocando. É um absurdo o que aconteceu e ainda está acontecendo, porque nós temos vários brasileiros que estão fora do Brasil, na Argentina, no Paraguai, em todo lugar, sofrendo porque não podem estar vendo sua família, tá certo? Então, isso com certeza é uma coisa assim terrível, chocante, e vai ficar registrado na história do Brasil, todos esses crimes contra a humanidade, né? Em nota, o STF garantiu que os processos têm corrido, abre aspas, com garantia do contraditório e ampla defesa. O senhor tem conhecimento de algum advogado reclamando de falta de acesso aos autos? Totalmente falta de acesso, inclusive que levou à morte, tá certo, de um dos grandes guerreiros advogados, né, que é o Dr. Luiz Felipe, que faleceu, meu e a amigo. gente sabe, meu amigo também, né, e aí quero aqui render uma homenagem a todos os advogados do Brasil que, né, encampam essa luta. Quer continuar depois? Eu quero perguntar a Vossa Excelência, fizemos o acordo de parar às 12 Eu posso e eu continuar pergunto depois. se quer continuar, ou quer parar agora e Eu retornar posso às 13 continuar horas. depois. Posso continuar? Falta muito ainda? Falta, porque Então agora eu vamos, entrei então em outra vamos seara. dar uma entrada no Que eu vou vamos falar suspender. Porque a minha ideia, senhor presidente, era demonstrar, primeiro, os abusos que estão acontecendo. Segundo, que eu os conheço, que eu recebi essas pessoas na minha casa, que eu tive na Papuda e na Colmeia. Eu vi o que aconteceu. Essa não é de ouvir dizer. Todos os parlamentares da direita e muitos do centro também têm recebido apelo de familiares ou de conhecidos, ou até o apelo público, para que cesse essa sandice, esse capítulo horrível da história brasileira. Só que no meu caso é um pouco diferente. Eu conheço essas pessoas. As pessoas que estão e estavam presas se dirigem diretamente à minha pessoa.
Até hoje, tem pessoas que sofreram esses abusos que só têm acesso à medicação controlada porque eu compro, porque nem emprego elas não têm. Então, a professora do meu estado, senhor presidente, que é uma senhora humilde, intérprete de Libras, que perdeu o emprego, eu tentei colocá-la no meu gabinete como assessora para me ensinar Libras. A casa proibiu por conta do histórico criminal dela, porque pelo regimento é incompatível. Então, eu quero deixar consignado, no julgamento do meu processo, que no meu caso em específico, eu vi o que aconteceu, in loco. Eu sei o que aconteceu, porque essas pessoas falam para mim. E são essas notícias que eu vou reportar ao senhor Coronel Meira, que eu faria para todos os advogados, que não vão se fazer presentes, mas ele, como presidente da comissão, já ouviu esses relatos, então eu tenho vários pontos, um a um, e aí eu posso continuar depois. É o direito de Vossa Excelência e o tempo aqui é de Vossa Excelência. Vamos Eu só suspender agora para ir ao almoço, de acordo com o combinado, e às 13 horas estaremos aqui novamente para continuar. A propósito, senhor presidente, quero ressaltar a excelente condução dos trabalhos de Vossa Excelência, como tem feito sempre aqui nessa comissão, nos conhecemos aqui há bastante tempo, sim, também do eminente senhor relator. Vossas Excelências, assim como o corpo técnico dessa comissão, sabe da minha postura extremamente ética nessa comissão. Eu jamais faltei com respeito com nenhum colega, eu jamais participei de nenhum momento de lacração de internet com nenhum colega. O meu maior contra-interlocutor ou opositor aqui é o deputado Chico Alencar. Os debates mais intensos que tenho a respeito de garantias fundamentais são com o deputado Chico Alencar e, em momento algum, nós nos desrespeitamos. Eu faço questão de demonstrar os abusos que tomei conhecimento e o contato fino, contato próximo que tem com essas pessoas, porque eu vejo neles pessoas do meu círculo próprio. Quando eu vejo um senhor preso, injustamente tomo conhecimento disso aí, eu vejo que meu avô poderia estar na mesma condição, meu pai poderia estar na mesma condição, meus irmãos ou meus filhos. Então é isso que eu quero deixar consignado e demonstrado, e podemos continuar depois, senhor presidente, porque reitero, e o corpo técnico sabe, em momento algum nessa comissão eu faltei com respeito a nenhum colega. O fato é que é impossível para um ser humano que tenha um pingo de humanidade no coração suportar o conhecimento que eu tenho sobre a vida dessas pessoas e não fazer nada. O que aconteceu no dia da obstrução nada mais foi do que um conjunto, uma avalanche de uma sucessão inequívoca de abusos acontecidos no país que culminaram num pedido desesperado da oposição para que fosse feito algo absolutamente regimental, que é respeitar a democracia e ir para o voto. Exclusivamente pautar um projeto que reestabeleça a anistia, que, como já ficou consignado, foi acordado na eleição, foi acordado depois do pedido de urgência, e sim, nós estamos em uma situação desesperadora, e o que culminou aquele ato de obstrução foi, sim, o clamor, o grito dessas pessoas. Não há mandato, senhor presidente, que valha um dia sequer de um inocente preso, e são dezenas, são centenas, são milhares, que além de presos, estão sendo humilhados e torturados à nossa revelia. Nós não suportamos mais. Eu agradeço enormemente a paciência que Vossa Excelência tem tido comigo, porque eu sei que minhas perguntas são extensas, mas é importante que essa comissão saiba, que essa casa saiba e o Brasil saiba que nós não nos calaremos, nós não retrocederemos e nós lutaremos até o final pelo fim dessa injustiça. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente. O tempo de Vossa Excelência, suspendo a sessão, previsão para as 13 horas em ponto aqui. Vamos almoçar.
Vamos dar seguimento à nossa oitiva. Deputado Polon, continuando a sua oitiva Obrigado, ao deputado Meira. obrigado, senhor presidente. De início, eu quero consignar o pedido das testemunhas suplementares, acho que seria o termo técnico, que, dado o princípio da oralidade que conduz os atos processuais, é princípio geral do processo civil, vou pedir vênia para falar oralmente os nomes. Tá, Pode ser? presidente, só quero fazer uma parte, que Vossa Excelência faça a indicação das duas testemunhas, assim como o deputado Marcel, como também o deputado ou representante do deputado Zé Trovão. Nós tínhamos combinado que agora até às 13 horas Vossas Excelências indicavam. Isso. Nós voltamos às 13 e estamos dando Isso. continuidade agora. Serão os deputados Paulo Bilinski e o deputado Maurício Marcon. Vou pedir aqui à secretária da mesa para anotar deputado Paulo Bilinski, deputado Marcel, deputado Só Paulo isso aqui Bilinski é e o Maurício deputado... Marcon e e o o deputado Maurício. Luiz Felipe, que estava pronto para entrar, ele tinha um voo e ele pediu para ser colocado para mais tarde. Mas aí esse já estava marcado. Não, Ok, já estava, ok. só porque como atrasou o início. Perfeito. O deputado Marcos Paulon, os dois... O meu seria o deputado Messias Donato. Tá? Você botou o Zuco, Marcel? Você Deputado botou o Zuco, Não. Então, o deputado, como sua testemunha, já. o doutor Frederico, eu não sei se ele está em deslocamento, eu não sei se ele vai ter tempo. O Evair está na casa? Deputado Marcos Paulon, Isso. a secretária da mesa, a Adriana, está colocando que o doutor Frederico, Tá em deslocamento. ele está em deslocamento, mas ele consegue fazer por vídeo. Por vídeo, ótimo. Por Vamos celular, deixar. então- Eu queria pedir a Vossa Excelência, se der tempo, liga para o Evair, se der tempo, doutor Frederico, caso não, o deputado Alfredo Gaspar. Ok, então, Vossa Excelência está colocando Duas os dois. e um terceiro em substituição, caso o doutor Frederico não consiga. Ok. Qual é o nome do terceiro? Alfredo Gaspar. Deputado Alfredo Gaspar. Sem nenhum problema. Tá ótimo. Então, Messias Donato e Evair. Tá? Anotado aí? Caso o doutor Frederico não possa, o Evair por vídeo. Perfeito. Está Obrigado, anotado aqui presidente. pela secretária da mesa. O representante do deputado Zé Trovão está aqui? Bom, Liga para o Zé aí. nós tínhamos dado até às 13 e como ele não compareceu, presidente, eu queria, se não te chegar essa informação até às 13h30, já ir com 30 minutos de tolerância, indeferir se chegar depois das 13h30, presidente. Ok. Tá. Então eu vamos vou seguir. fazer uma ligação para o Ok. Zé aqui. Só para ficar claro aí, para o deputado Marcel, o deputado Marcos, nós combinamos que até às 13, já são 13h23 e não chegou ainda o do deputado, as testemunhas do deputado Zé Trovão. E aí eu estou aqui colocando para o presidente, e aí se ele acatar, até às 13h30 o limite, ou seja, mais 30 minutos de tolerância. Chegou o representante, o deputado Zé Trovão? Vossa Excelência já chega e nos informa de pronto o nome das duas testemunhas, por gentileza. Foi? Nós não conseguimos a confirmação em função do tempo, então a gente vai ter que declinar pelo prazo dado. Ok, então, presidente, o deputado Zé Trovão declina do pleito da inserção de dois parlamentares ou pessoas que estivessem presentes lá no plenário no dia do ocorrido e ficamos com as testemunhas do deputado Marcel e do deputado Marcos para que a gente possa ouvi-las. Registrado. Podemos, depois. Pode seguir. Muito bem. Excelentíssimo senhor deputado Coronel Meira,
Deixa eu achar minhas... Eu parei aqui. Isso. Muito bem. O ministro Flávio Dino, que era ministro até então, e a gente vê algumas filmagens, que estava bem tranquilo durante o evento, senhor deputado, no linguajar de onde eu fui criado, a gente diria até um pouco serelepe, né? Não demonstrava qualquer preocupação, o que nos causou estranheza o fato de não ter disponibilizado ao Supremo as filmagens, e Brasília tem câmera por todo lado, né? Isso aí nos causa uma desconfiança inamovível, mas ele diz que o dia 8 de janeiro ainda terá toda a sua terrível história contada. Os covardes que estão nas sombras serão revelados e julgados. Ao que parece, ele faz, na verdade, uma profecia, porque há toda a aparência que o que houve aqui foi similar ao incêndio do parlamento alemão, para justificar uma crescente autoritária no país, algo completamente alegórico e forjado. Não há golpe em final de semana com pessoas desarmadas sem capacidade sequer física, que a maioria eram idosos e crianças para fazê-lo. Quando muito, alguns infiltrados, se não até contratados, fizeram as de vandalismo. Eu queria que o senhor discorresse sobre quais informações o senhor tem a respeito da inocência dessas pessoas e, principalmente, do fato desse chamado golpe, que as pessoas têm dito golpe do Alexandre de Moraes, tenha sido um ato alegórico e tramado por, segundo palavras do Flávio Dino, os covardes que estão nas sombras. E espero, sim, que sejam revelados, e se não julgados pela justiça brasileira, que eu acho muito difícil, que sejam julgados pela história. Realmente é um fato que já foi bastante tratado, mostrado, né, inclusive com imagens dos verdadeiros vândalos que adentraram antes, né, nos prédios, e devidamente protegidos, né, pelo general G. Dias, ninguém tem dúvida disso, e todos que estavam ali trabalhando. A gente sabe também que não foi acionado verdadeiramente as forças que deveriam ser acionadas. Ele sabia do fato que estava acontecendo, porém, né, a Força Nacional, enfim, todos que poderiam ter impedido não o fizeram. Fora isso, é tudo que está aí colocado com muita clareza, né, com muita clareza e com imagens, né, que ninguém pode discuti-las, mostrando que realmente foi montado, né, foi montado, e inocentes foram levados, inocentes que estavam desesperados, que estavam num acampamento, foram levados, foram conduzidos, né, como uma manada, exatamente para o local onde já estava pronto toda a destruição, que a gente sabe que eles nunca fariam uma destruição daquela. Então é isso que está bem claro aí para todo o Brasil. Deputado, a gente está vendo muitas reclamações das pessoas não terem acesso aos inquéritos, que estão sendo mantidos em sigilos, e também não tendo acesso aos autos, o que seria uma violação de direitos humanos, uma vez que o artigo 5º assegura, como elemento da ampla defesa, o contraditório, e para que você possa fazer isso, é necessário acesso aos autos. Até o pessoal está falando bastante de uma questão do Felipe Martins, que não está tendo acesso a esse material. Mais que isso, a minha pergunta é se o senhor tem informação sobre esse grau de sigilo, uma vez que os atos processuais eles devem ser públicos, e o sigilo ele é exclusivamente para impedir que se atrapalhe a condução do processo. Também me causa estranheza o fato do processo da Carla Zambelli, mesmo após o trânsito em julgado, ser mantido em sigilo, que não tem justificativa nenhuma, talvez para esconder o grau de absurdez do processo. Mas pergunto para o senhor tem conhecimento desse grau de sigilo e, Vossa Excelência, como representante do maior órgão legislativo do Brasil de representação de voto direto, que se trata aqui, nós temos aqui votos
100% dos votos válidos. Na Casa Alta, no Senado, por ser majoritária, nós temos os que tiveram maioria de votos. Então, não estão todos os votos lá. Mas aqui estão todos os votos, aqui é a Casa do Povo. 100% dos votos válidos se fazem representados aqui. Então, o senhor, como representante do Legislativo Federal, presidente de uma comissão que estuda isso aqui, com certeza teve franqueado o acesso, ainda que de forma sigilosa, a todos esses processos. Então, se Vossa Excelência sabe desse grau de sigilo, se isso atrapalhou a defesa dessas pessoas, e se o senhor tem acesso a esses processos como presidente da comissão, uma vez que na CCJ a gente tentou acessar os autos da Carla e recebemos um amontoado de documentos completamente bagunçado e muitas vezes faltando peça. Então, quero saber se Vossa Excelência teve acesso a isso. Não tivemos acesso e esse é um instrumento que está sendo usado por esse governo ordem. atual. Desculpa. Como tem a questão do horário das 13h30, chegou o nome para a gente das testemunhas. Será que ainda posso passar? Pode. Depois Falta ainda 10 segundos. Sargento Gonçalves e Alberto Fraga. Obrigado, desculpa Registrado, a amigo. interrupção. Registrado. Voltando aqui, respondendo a pergunta, realmente a gente sabe, né, que nesse governo atual, ou desgoverno, o STF, que aqui a gente já colocou, né, desse consórcio PT-STF, ele coloca exatamente sigilo em tudo. E, recentemente, né, o que está mais gritante agora é o sigilo do Banco Master. Então, está tudo, né, sob sigilo agora. Então, com certeza, né, todos os fatos estão encobertos aí em sigilos, que a gente espera que um dia a gente possa acessar, né, num futuro bem próximo, e poder passar a limpo, né, tudo que aconteceu no Brasil. Pelas imagens a gente vê que alguns vândalos são identificados, só que muitos deles nós não vemos repercussão e nem processo a respeito. O senhor tem conhecimento de pessoas identificadas naquelas imagens que não estejam respondendo por processo? A gente tem um caso aí exatamente do que quebrou o relógio, né, disse que está preso, e o mais importante é de uma mulher, né, que é ligada inclusive a alguns parlamentares e ministros, né, Ana Letícia, alguma coisa dessa, uma Ana alguma coisa, que foi quem comandou e que desapareceu, né, sumiu do mapa. Essa aí ninguém achou. Ninguém achou. O senhor tem conhecimento de algum outro que aparece quebrando que não foi encontrado? Não. Interessante. Só denúncias, mas eu não posso colocar aqui porque Sim. não tenho prova. Certo. Depois, se Vossa Excelência puder me disponibilizar, eu vou tentar me valer do que sobrou da garantia do artigo 53, se é que ele ainda existe, para que eu possa fazer divulgação disso aí usando as prerrogativas, se é que eu ainda as tenho no meu mandato, que seria a inviolabilidade de palavras, opiniões e votos. O ministro Alexandre de Moraes, ele diz textualmente que ele não precisa dizer que fulano, abre aspas, que fulano quebrou a cadeira A ou riscou o quadro B, ou seja, deixa textualmente declarado que pouco se importa com a individualização da conduta, o que é pressuposto base de direito de processo penal e direito penal. Reafirmando, abre aspas, estar lá já é crime. O senhor sabe de alguns relatos de pessoas que meramente estavam naquele dia dentro dos prédios, outros até que não estiveram nos prédios, e a gente sabe que muitos que não estiveram nos prédios foram condenados, e outros ainda que sequer saíram do acampamento na frente do Exército e também foram processados e presos. Essa é a primeira pergunta. O senhor tem conhecimento disso? Tenho conhecimento, agora dizer que conheço ou que tive algum relacionamento, não. Que não conhece as pessoas, mas Não. teve conhecimento que isso aconteceu. É o conhecimento que aconteceu, com certeza. Pessoas que não quebraram nada, foram Não quebraram processadas e nada. julgadas. É o caso da Dilma lá de presa. Pernambuco, tá certo? Que estava cozinhando no acampamento, nem lá chegou e passou. Nem para a esplanada ela não veio. Nem para a esplanada veio e foi presa e ficou com tornozeleira até recentemente. E aí eu quero mandar um abraço para o nosso Paulo Faria, advogado dela, né? Advogado Meu amigo. exatamente de Daniel Silveira, nosso amigo, e que defendeu e ela hoje está em casa, graças a Deus, e sem tornozeleira. Bom, então parece que o fato não é estar lá já é crime. É ser bolsonarista ou ser direita já é crime no Brasil, porque pessoas que sequer tiveram na esplanada
foram processados e julgados. Agora eu pergunto para o senhor, que é policial, coronel, tem décadas de força policial, então Vossa Excelência tem um conhecimento vasto sobre o Código Penal, do que é ou não crime, o senhor compreende o que é fato típico. Então eu pergunto ao senhor, o senhor se recorda de algum tipo penal que descreva estar lá como fato criminoso? Não. Então a gente pode dizer que, em tese, essas pessoas foram processadas, presas, julgadas e condenadas por um fato atípico. Com certeza. Deputado Paulão, Sim. eu compreendo Vossa Excelência e, assim como deputado igual o senhor, conheço todo o processo desde quando nós entramos nessa casa. Mas eu gostaria que o deputado se atesse muito mais com a finalidade... Sim, Excelência, é que, como eu disse no encerramento da primeira parte da reunião, o foco da minha explanação ela é especificamente sobre um aspecto. A premissa menor que eu estabeleço é que, em 3 anos de convivência nessa casa, eu nunca faltei com o respeito com nenhum colega. Sim. Sou membro dessa comissão desde os começos dos trabalhos lá em 23 e nós somos colegas aqui, sim, a gente se conhece. O senhor sabe qual que é a minha atuação, sim, sempre técnica. Nós já tivemos momentos acalorados aqui dentro e eu não protagonizei nenhum deles. O que eu quero deixar consignado para a minha defesa é que, muito mais grave do que qualquer ato de obstrução que nós tenhamos participado, e digo até junto com vários outros parlamentares, é muito mais pesaroso, muito mais grave é o que está sendo feito com essas pessoas. Porque, veja, não é normal uma pessoa que mantém a vida toda um procedimento ético padrão, sem desrespeitar quaisquer dos limites impostos, sendo conhecido por sua cordialidade e respeito na conduta, inclusive tem uma relação muito boa com o corpo técnico dessa comissão, justamente por conta do meu perfil, e deve haver algo extraordinário que justifique um ato extremo calcado num fato de obstrução, que, como já apontou o deputado Marcel, já foi usado reiteradas vezes pela esquerda em outros momentos históricos e tratado como deve ser tratado um ato político de obstrução. O fato de eu levantar esses abusos é para deixar bem claro, tanto para o relator como para os nossos pares que vão votar o relatório num futuro próximo, que houve uma sucessão de motivos que tiram o sujeito mais pacato do seu nível ordinário de conduta. Explico. Como disse anteriormente, eu conheço pessoalmente boa parte dessas pessoas. Então eu quero trazer para os senhores um pouco dos horrores que eu presenciei que vem acontecendo, para que entendam que o fato que nos motivou a agir e nos motiva até hoje é a inquietação insuportável de saber que, sob os nossos olhos, acontece a maior atrocidade institucional da história da República Brasileira, o que culminou no ato de obstrução. Por isso eu disse das várias vezes que nós acreditávamos que seria pautado e não foi, dos vários movimentos institucionais que fizemos apelando para que fosse pautado e não foi, e agora, mais uma vez, para que conste no meu processo, eu selecionei aquele rol extenso de testemunhas justamente porque cada advogado traz um calhamaço de atrocidades que vão desde tortura, prisões ilegais, absurdas, como essa que acabou de relatar o coronel Meira, de uma senhora que nem aqui não esteve. Então é essa a minha linha de defesa, essa é a pertinência temática dos pontos. Obrigado, senhor presidente. Continua, deputado. Obrigado, senhor presidente. Deputado Meira, 6 mães com filhos menores de 12 anos continuam presas, quando todos os dias vemos nos noticiários condenadas por crimes atrozes como homicídio e tráfico, tendo a prisão domiciliar decretada por serem réis primárias, pelo fato de terem filhos menores. O senhor tem conhecimento dessas mães que foram presas e todas são réis primárias, sem qualquer elemento factual de individuação de conduta?
Temos sim, né? Além delas, né? Tem vários, tá certo? Pais de família que também, né, é o cabeça da casa, avós que estão presos, né? Que foram presos, que realmente não têm direito. Então, o caso das mães é muito mais sério, né? E eu espero e tenho certeza, tenho fé em Deus, que esta casa vai se posicionar. E que este ano ainda, nós vamos votar a anistia. Senhor deputado, Nesta casa. eu mencionei no primeiro turno da nossa reunião que uma senhora, salvo engano, do Mato Grosso, Alessandra Rondon, que tem um trailer de lanche, e filhos pequenos e que não tem condição nenhuma de representar qualquer ameaça para qualquer pessoa, quanto mais para o tão falado Estado democrático de direito, enorme, Leviatã, que subjuga as pessoas, foi acusada de crime de associação criminosa armada. Pergunta, a espátula de fritar o lanche, o hambúrguer, é a arma de ser? Porque como uma senhora dessa pode participar de uma associação criminosa armada? O senhor tem conhecimento de alguém que estava armado aqui nesse dia? Ninguém é armado em nenhum acampamento, não só aqui de Brasília, do Brasil todo. Isso é uma coisa que, né, os nossos patriotas são ordeiros, respeitadores. Então é um golpe sem armas, nunca vi isso na minha vida. Mas a verdade é essa, ninguém armado. Quando você é preso, você pode comunicar-se com o seu advogado. No entanto, o casal que foi preso, a Alessandra e seu marido, tiveram relatado posteriormente, por um de seus advogados, que os filhos do casal chegaram a pensar que os pais os tinham abandonado ou morrido. Essas pessoas conduzidas de forma multitudinária ao pavilhão de um ginásio esportivo da Polícia Federal, um troço jamais visto, nem no tráfico. Você nunca viu, por exemplo, a polícia fechar um ambiente de tráfico e conduzir em ônibus de supostos traficantes para averiguação. Nem no tráfico. O senhor acompanha junto comigo também a iniciativa da Invasão Zero. Você vê o crime de invasão de terra, onde centenas de pessoas cometem o crime de invasão e nunca um ônibus pegou todo mundo e levou para a delegacia para fechar todo mundo. Agora aqui, meros manifestantes foram submetidos a isso. Eu pergunto, essas pessoas tiveram as suas garantias constitucionais garantidas, como, por exemplo, comunicar um advogado ou a família? Porque a audiência de custódia em 24 horas eu sei que não aconteceu. Só acontece para traficante e para homicida. Com certeza não, e muito pior, né? Não tiveram nem direito a sanitário, não tiveram direito a tomar remédios, tá certo? Alguns que têm debilidades, né? E precisam realmente tomar os remédios com continuidade de tratamento. Realmente tudo um absurdo, Polon e todos que estão nos assistindo aqui. Quebraram, tá certo? Foram quebradas todas as condições de dignidade humana com essas pessoas que foram, como eu já disse, né, como um rebanho, orientadas, empurradas para dentro de ônibus, isso com a aquiescência exatamente do Exército Brasileiro, que é uma vergonha, e eu posso falar isso porque sou amigo, tá certo, do Exército, inclusive a gravata que estou usando hoje aqui, olha, é do Exército Brasileiro que eu ganhei. Então, hoje, o General Ribeiro, né, que é o comandante militar do Nordeste, fez um belo trabalho, está passando o comando. Hoje era para eu estar lá, exatamente na passagem de comando dele, mas em virtude exatamente de todas as pautas aqui, importantes, inadiáveis, ele entende, como amigo, tá certo, que eu não posso estar lá nessa passagem, mas estarei com ele no próximo final de semana. Mas dizer realmente, Paulão, foi usado, tá certo, e usaram o Exército para essa orientação. Pessoas, a gente tem aí depoimentos, né, de pessoas que foram escolhidas exatamente para fazer esse trabalho, infiltraram antes, e a gente que é da polícia, do setor de inteligência, a gente sabe como se faz isso, se infiltra antes, exatamente nos locais onde a gente quer, e esses infiltrados que já estavam há alguns dias, inclusive dormindo em barracas aqui no DF, eles foi quem levaram, né, os inocentes a cometer esse ato, que foi único de deslocamento e de fazer uma pressão, nunca exatamente de depredação, nem de anarquia. Seriam esses aqueles que saíram dos prédios utilizando rapel pelas laterais do Planalto? Com certeza, e fizeram porque quiseram, porque estavam com total proteção de G. Dias, né,
e toda a equipe desse atual desgoverno para que pudessem fazer e depois sair ilesos, inclusive com vestimentas, né, da camisa do Brasil, bandeiras do Brasil, e que depois tiraram, e tem filmagem aí, eles em ônibus, né, mostrando a sua cara verdadeiramente, com camisas do Lula, do PT, camisas vermelhas, e debochando exatamente dos inocentes que foram levados a cometer, né, esses delitos, ser imputado a eles, na verdade, os delitos que foram feitos. Deputado, na subcomissão que o senhor preside, eu fiz uma denúncia de uma mulher do meu estado, que quando estava presa provisoriamente na colmeia, estava sofrendo torturas e maus tratos. E ela implorou para mim, aos prantos, que eu não fizesse nada enquanto ela estivesse encarcerada, porque ela apanhava reiteradamente e era hostilizada reiteradamente, e eu não me recordo se uma ou algumas carcereiras se empenhavam de transformar a vida dessa mulher no inferno. Eu quero perguntar a Vossa Excelência se o senhor se recorda, além desse episódio e desse episódio que eu relatei, porque eu vi pessoalmente, ninguém me contou, de uma mulher que chegou o tempo da sua regra e ficou toda ensanguentada, deitada num chão molhado, passando frio, sem poder se limpar, sem poder tomar banho, sofrendo ameaça, tortura, espancamento. Se além desse caso, e especificamente também desse caso, o senhor se recorda de algum episódio de maus tratos, tortura ou condição desumana que aconteceram com essas pessoas? Tem vários, né? Nessas 5 audiências públicas que fizemos, várias mulheres, inclusive nessa última agora, me esqueço o nome dela, mas vou até pedir para gravar o nome, para poder citar em alguns locais, que ela realmente tem um problema já do seu organismo, né? E ela tem exatamente as regras, né, muito fortes, principalmente quando está sob estado exatamente psicológico afetado. Então, um horror, os depoimentos, as imagens, e é um ponto, Paulão, que a gente tem que depois, né, se Deus quiser, para o ano vai ser um ano difícil, mas a gente colocar o sistema prisional brasileiro, a gente tem que tem que rever muita coisa, porque é um horror, tudo que foi narrado, as comidas que foram entregues, a gente sabe que são para todos, com baratas, com tudo, a gente entende que o preso, né, ele tem que ter um mínimo de dignidade quando está preso. Agora, não pode realmente fazer o que foi feito com todos esses aí, todos os depoimentos que tem, tanto de homens como mulheres. Inclusive, todos perderam muito peso, tá certo, em virtude de não conseguir se alimentar e não conseguir ter o respeito das suas necessidades básicas de ser humano. Há algumas semanas, deputado, um casal de idosos do meu estado, de Naviraí, pessoas pacíficas e ordeiras, que nunca cometeram nenhum ilícito sequer administrativo, pessoas de conduta ilibada, respeitadas em sua comunidade, que contribui para o desenvolvimento da sociedade, conhecidos por serem pessoas boas que ajudam várias pessoas, foram condenadas a mais de 14 anos de prisão, o casal, e uma multa de 30 milhões de reais, e segundo informação do próprio STF, exclusivamente por estarem entre as pessoas. Não se baseia sequer em financiamento da viagem, nem em depredação de absolutamente nada, mas sim, simplesmente pelo fato de, como disse o ministro Alexandre de Moraes, estar ali. O senhor tem conhecimento de mais pessoas que foram perseguidas e presas por estar ou não estar ali, que o senhor já deixou claro que não é tipo penal, não existe crime de estar ali? Várias, né, Paulão? Inclusive pessoas que não estavam e foram depois presas, foram buscadas em casa.
por narrativas ou por colocações nas suas redes sociais. Então, foi feito um trabalho exatamente coordenado totalmente por Alexandre de Moraes, de vasculhar, né, todas as redes e todo mundo que, por acaso, se opôs ao fato acontecido. Quero deixar consignado, senhor presidente, que segundo o STF, esse casal do meu estado não participou de nenhum ato de vandalismo ou depredação. Absolutamente nada. Apenas o ilícito imaginário, que não é crime no Brasil, de, abre aspas, estar ali. As condenações foram abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 4 anos e 6 meses. Golpe de Estado, 5 anos. Dano qualificado, 1 ano e 6 meses. Deterioração de patrimônio tombado, 1 ano e 6 meses. Associação criminosa armada, 1 ano e 6 meses. Perceba, senhor deputado, que o próprio STF reconhece que este casal não quebrou absolutamente nada. E eu lhe pergunto, onde está o direito em condenar quem verificadamente não quebrou absolutamente nada em dano qualificado? A pergunta é, por que eles foram condenados em dano Desculpe, qualificado? amigo, é porque 2 horas Sem eu problema, eu já vou prometi ir terminar. para a reunião. Em dano qualificado. Lá, eu estou mandando avisar aqui. Já vou encerrar, certo? já vou encerrar. Não, tudo bem, não, a gente vai ficar. Só estou avisando que não vou chegar na hora. Em dano qualificado, se for reconhecido que eles não quebraram nada, por que eles foram condenados? E junto, deterioração de patrimônio tombado, se não quebraram nada. E junto disso, há no Brasil o princípio da consunção, ou seja, quando existem vários crimes com um escopo só, o crime principal absorve todos os crimes meio. Então, ou se condena por deterioração de patrimônio tombado ou dano qualificado, os dois não dá. Mas, reconhecidamente, esse casal, segundo a própria manifestação do STF, não quebrou nada. Por que eles foram condenados nesses 2 tipos penais, que no caso deveria ser um só? E isso sim é dosimetria, é na hora de fazer o cômputo da pena se aplicar esses princípios. O senhor tem alguma informação de por que houve essa condenação, visto que nós jamais teremos acesso aos autos, que são secretos? Só lamentar, né, e é mais um casal de brasileiros, né, aí, que estão envolvidos e estão sofrendo exatamente por este ditador Alexandre de Moraes. Senhor deputado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estados também são crimes correlatos, que deveriam ser aplicados utilizando o princípio da consunção. E eles estão sendo somados, coisa que não se faz nem com traficante. Ao que o senhor atribui esse fato? Perseguição insana do ditador Alexandre de Moraes. Associação criminosa armada. Um casal que não é capaz de pegar um troco errado. Com reputação ilibada, réus primários, sem nunca ter feito nada de ilícito. Foi apreendido alguma arma entre os manifestantes? Foi visualizada alguma arma? Existe notícia de qualquer coisa relacionada à arma nesse evento do 8 de janeiro? Negativo. Até agora, nada foi apresentado e não vai ser apresentado, porque nunca existiu. 18 de julho, momentos antes do retorno dos trabalhos nessa casa, quando houve o ato de obstrução. Moraes manda à prisão idosas dos atos do 8 de janeiro. Vildete Guardia, de 73 anos, e Iraci Nagoshi, de 72 anos. Durante o recesso, depois de esperar que a anistia fosse pautada, tão logo encerrasse a eleição da presidência dessa casa, não foi. Depois das assinaturas para urgência, não foi. Nós aguardamos até o final do primeiro semestre, não foi. Nós, durante o recesso, sendo procurados por essas famílias e por essas pessoas diretamente, todos nós do PL, somos surpreendidos com 2 idosas de mais de 70 anos reconduzidas ao cárcere. Pessoas que vocês podem ver que representam de ameaça à sociedade. Qual o grau de ameaça que essas pessoas representam à sociedade?
eu peço ao senhor que diga para nós, o clamor desse absurdo, assim como chegou a mim, chegou a Vossa Excelência no final do recesso? Desde o início, né, Polon? Desde o início que todos nós aqui, que representamos uma fatia do eleitorado brasileiro, então lá do meu Pernambuco, muita coisa, de alguns que estavam aqui e do Brasil como um todo. Então, conversando com os advogados amigos, né, conversando com todos, as narrativas são as piores possíveis e realmente um absurdo. Senhor presidente, esse rapaz aqui, com a foto como recém-casado, ao lado de sua esposa com o bebê no colo, se chama Lucas Costa. Ele relata que foi vítima de tortura e asfixia, que chegou desmaiado no presídio. Ele teve uma filha, sua filha nasceu quando ele estava em cárcere e ele só conseguiu vê-la um ano depois. Segundo informado pelo detento, houve o disparo de spray de pimenta e o fechamento das portas do camburão, a fim de gerar sufocamento pela inalação da substância tóxica. O pai dele conta, o senhor Evandro, que o filho estava algemado durante a ação dos agentes e passou mal devido ao sufocamento. Abre aspas para o pai do Lucas. Quando abriram a porta, ele e os outros presos, ou seja, não estava só ele ali dentro, praticamente desmaiado, e os policiais rindo. O senhor tem notícia dessas atrocidades, desse pai que só conseguiu ver a filha com mais de um ano de idade depois de recém-nascida, e a outra que nasceu parece que ele não conseguiu ter contato até agora? Nesse caso especificamente, não. Pois Mas eu vou com certeza- encaminhar. Mas eu com pessoalmente- certeza acredito que todo o fato aí aconteceu. Eu pessoalmente vou encaminhar à subcomissão, vou deixar separado, para que fique consignado pessoas que cometeram o crime, abre aspas, de estarem lá. Um crime inexistente, um tipo penal que não existe, pessoas inocentes sendo presas, sendo torturadas, e que, para que o Brasil saiba, existem alguns deputados que recebem o clamor dessas famílias todos os dias, sem exceção. E existe ainda um número ainda menor de parlamentares, o qual eu incluo Vossa Excelência, e me incluo, que tem contato direto com essas vítimas. Então, muitas das coisas que eu relato aqui, senhor presidente, eminentíssimo relator, não foi alguém que me contou. Foram coisas que eu presenciei pessoalmente. Reitero o caso da professora Soraya, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ativista de direita, sempre pacífica, sempre ordeira, uma simples professora, humilde, foi presa sem sequer participar desses atos, ainda lá em Campo Grande, ficou mais de um ano em reclusão. Ninguém, infelizmente ela não participou da minha campanha, ela já tinha outros compromissos, mas todos aqueles que ela apoiou, pediu voto, defendeu, sequer foram lhe fazer uma visita. E, infelizmente, hoje, se ela tem acesso à medicação controlada dela, é porque eu proporciono. Eu não falo isso para poder divulgar um ato. Eu, por muito tempo, eu atuei defendendo essas pessoas, e Vossa Excelência testemunhou o relato das famílias e dos advogados, sem sequer que minha esposa soubesse. Eu participei da vida e dos crimes contra essas pessoas e jamais divulguei isso nas minhas redes sociais. Isso veio à baila porque os advogados falaram, as pessoas falaram. Então eu quero deixar consignado, Coronel Meira, que assim como o senhor, essas pessoas têm meu telefone pessoal, essas pessoas me ligam desde o começo do meu mandato. E para consignar em ata, para que seja considerado do meu julgamento, eu sou formado em Direito desde 2003, senhor presidente. Eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia com 13 anos de idade, em 1994, como office boy. O que me levou a ser advogado não foi exclusão de carreira, foi por vocação. Eu nunca pretendi fazer concurso,
porque eu cresci visitando a memória de Sobral Pinto, Rui Barbosa, que cunharam várias frases, como a advocacia não é profissão de covardes, que é do Sobral Pinto, e outras que eu ouvi nos átrios forenses, que quando todas as luzes se apagam, quando todas as vozes se calam, a advocacia que se levanta para combater as atrocidades de um estado de exceção. E por conta disso, eu fundei um movimento nacional que defende os direitos fundamentais de primeira geração do artigo 5º, os que limitam o Estado, dentre eles, e especificamente, ou até especialmente, o direito à legítima defesa, que é o que assegura o direito à vida. E toda a motivação da minha carreira na advocacia, toda a motivação da minha carreira na cátedra, que eu fui professor de Direito por mais de 20 anos, tinha como objeto o devido processo legal. Porque não pode haver democracia, não pode haver Estado de Direito se não houver respeito ao devido processo legal. A minha monografia foi sobre isso, a minha dissertação de especialização foi sobre isso, e a minha cátedra repousou sobre isso por mais de 20 anos. Eu me tornei ativista desses direitos por não imaginar o fato de meus filhos crescerem num país que houvesse uma ditadura, ou ainda pudesse assegurar aos meus filhos a tranquilidade, senhor deputado, de dizer, no leito de morte do seu pai, que em momentos de crise ele não se omitiu e não se acovardou. Então peço a Vossa Excelência que refresque a memória dos que já ouviram e traga a verdade àqueles que não ouviram, do quanto de atrocidades nós estamos ouvindo recair sobre pessoas inocentes nesses últimos meses e até diria anos, para que eles entendam que a pressão que nós voluntariamente nos propusermos a carregar sobre os nossos ombros, e muitos de nós, como Vossa Excelência, tomaram para si a responsabilidade de defender a anistia como pauta principal, se não até como escopo principal da sua vida, as atrocidades que têm sido trazidas não só nos nossos gabinetes, mas nas nossas cidades e nas nossas famílias, para que eles saibam que o ato de obstrução ocorrido nessa casa, tendo em vista que já ocorreu por motivos muito menos sérios, porque nós estamos lutando pela verdadeira liberdade de um povo inocente, pela democracia, que eles saibam que proporcionalmente o que nós fizemos até hoje é um nada, e que não há mandato de qualquer cargo ou qualquer função que possa valer um dia de quaisquer desses inocentes levados às masmorras do STF de maneira completamente injusta. Deputado Paulon, o advogado está ok? Tudo certinho? De boa, né? O próximo inscrito é o deputado Marcel. Está terminando de engolir aqui o feijão, já engoliu. O deputado Marcel Van escreveu. Tá com sorte, conseguiu almoçar, não consegui não, vice. Tem até 5 minutos, deputado Marcel, para inquirir o deputado Coronel Meira. Pois essa é uma pergunta. Eu vou ter, como representado, eu não posso inquirir por mais tempo? Porque foi colocado no mesmo processo, Então, nesse caso, Vossa Excelência não é testemunha dele, está participando, até por não ser membro da comissão. Mas eu sou representado, presidente. Eu acho que aí entra mais uma vez a discussão. Mas defesa. Está tudo junto no mesmo processo? Mas regimentalmente... Em processo acusatório, me corrija os dos advogados se eu estou enganado, mas o réu tem direito a... Ou então aguardemos o Hugo Mota separar os processos. ele mandando para cá, nós separa. Mas enquanto não separa, tá tudo junto. Ou tá junto ou tá separado. Que inclusive... Deputado Marcel, vamos seguir? Não, vamos seguir, mas 5 minutos é nada. Presidente, eu queria fazer só uma parte aos parlamentares. Nós queremos fazer
da forma mais técnica possível, tá? Nem eu sou especialista no regimento aqui do Conselho de Ética, inclusive é a primeira vez que eu estou participando aqui, é o primeiro relatório. Nem o presidente também é especialista, embora já esteja aqui há algum tempo. No Mas entanto, porque esse é o primeiro caso. Tríplice com o mesmo objeto, para nós é o primeiro caso. Não, o que eu quero dizer é que nós temos uma pessoa que é a consultora aqui da comissão, que está aqui há muitos e muitos anos, e regimentalmente ela não vai pender nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o C. Ela vai orientar ao presidente, ao relator, o que regimentalmente tem que ser feito. Então, quanto a essa questão, eu peço que vossas excelências fiquem muito tranquilos, porque o que o regimento declarar, né, nós temos aqui uma consultora da casa concursada que vai estar aqui tirando qualquer dúvida que eu possa ter ou que o presidente possa ter. Então, eu coloco aqui, deputado Marcel, só para que